Amém? Glória a Deus. De pé como você está, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de Davi, de número 51. Glória a Deus. Seja Deus louvado nessa noite. Deus, Ele tem falado ao nosso coração através dos louvores, através dos clamores, das orações. E Deus, Ele vai continuar falando por meio da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pusesses ser justo quando falares e claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, ou formado na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Jesus. Culto de oração, irmãos. Nada melhor para nós refletirmos nesta oração de Davi, porque eu creio que essa foi uma oração que Deus se agrada. Sabe aquela oração que Deus se agrada? É quando a gente ora por nós, reconhecendo quem nós somos. Deus se agrada mais quando a gente ora reconhecendo quem nós somos, a nossa natureza, que nós somos pecador, do que quando a gente está orando por alguém e Deus faz um milagre. Porque o próprio Jesus, ele vai nos dizer na sua palavra, falando para um fariseu, Jesus dá um modelo, dá um exemplo de duas pessoas, duas orações. A oração de um publicano e a oração do fariseu. Jesus vai dizer que o fariseu orava em pé, dizendo: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens. Ou seja, ele está dizendo, eu sou diferenciado. Eu não sou como os demais, eu sou diferente. Eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu dou meu dízimo aos pobres de tudo quanto eu tenho, falando, enchendo a bola de si mesmo. Aí Jesus vai dar o exemplo de outro, do publicano, que nem ousava olhar para o céu, mas batia no seu peito dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. E Jesus falou: quem saiu justificado?
aquele publicano. O fariseu tinha a lei, sabia de todos os mandamentos, sabia de tudo, mas o mais importante era reconhecer quem ele era diante de Deus, e isso ele não fez. Sabe qual é o nosso maior erro? Diga-se, pergunte qual? É a gente olhar para a vida dos outros e apontar o dedo dizendo: eu não sou igual a irmã Luana, eu sou melhor. Eu não sou igual ao irmão Carlos, porque eu faço isso, eu oro, eu jejum, eu leio a Bíblia mais do que ele. Hipócrita. A maior oração que Jesus vai ficar feliz com a tua oração é quando você olha para dentro de você mesmo e diz: eu tenho que melhorar, eu tenho que me consertar, eu tenho que me ajeitar diante de Deus, porque Jesus vai voltar, irmão. E como está a nossa vida? Olhando para a vida de um, para a vida do outro, julgando A, julgando B. Só há um juiz. E Paulo vai dizer que nós vamos comparecer diante do tribunal desse juiz. E lá não adianta eu estar dizendo: Jesus, irmão Carlos fez isso. Lá no livro de Apocalipse está dizendo: eu sei as tuas obras. Precisa. A gente está julgando, a gente está apontando, a gente está criticando, a gente está defamando, porque Deus já sabe. Deus já sabe que a nossa natureza é mal, é pecaminosa. E se a gente não estiver na presença de Jesus, a gente não presta para nada, a gente só é alguma coisa, porque Ele colocou o Espírito Santo dele em nós. Porque se arrancar a tomada, como diz o louvor, não canta, não prega, não faz mais nada. Porque se há algo bom em nós, Paulo diz, se há algum louvor nisso, se há alguma coisa boa, você se glorie em Cristo. Paulo, ele foi um homem que teve muitas revelações. E ele disse: pelo peso das grandes revelações que ele teve, foi-lhe posto um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se glorie. Então, cada um de nós tem algum espinho na carne, porque Jesus nos conhece. Mas vamos para cá para o texto. Salmo de Davi. Davi foi um dos maiores nomes e dos maiores reis de Israel. Um homem a quem o próprio Deus disse: achei a Davi, o homem segundo o meu coração. Davi era um homem cheio do Espírito Santo desde a sua mocidade. Davi estava no pasto apacentando as ovelhas do seu pai, enquanto Saul reinava. Mas Deus, Ele tem um plano para a nossa vida, e muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer que esse plano de Deus seja rápido, seja depressa, seja agora, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Davi estava ali sem nem imaginar que Deus estava preparando o cenário para que ele se tornasse o rei de Israel. Davi estava lá, cuidando das ovelhas de seu pai, quando de repente Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé. Os irmãos conhecem a história, porque dentro dos filhos de Jessé, Deus tinha se agradado de um, e esse seria o rei de Israel, e esse era Davi. Então,
Os filhos de Jessé já foram logo se apresentando quando o profeta chegou. Já foram logo se arrumando. Já foram logo se apresentando. E o profeta, como ser humano que é, muitas das vezes olha para a aparência. Está diante de mim o rei de Israel, Eliabe. Cara de rei, porte de rei, se parecia com o rei, mas não era o rei. A palavra diz que ele era rejeitado. Então vai passando todos, e Deus não se agradou de ninguém. Então o profeta disse: acabaram-se os jovens. Ele disse: não, ainda tem um, o menor, está lá nas ovelhas, está lá nas malhadas cuidando das ovelhas. Vai mandar, chama ele, porque nós não vamos sentar em redor da mesa enquanto ele não chegar. Então Deus, é nesse cenário que Deus vai chamar Davi. E para encurtar a história, os irmãos já conhecem Davi. Chegou, o profeta orou por ele, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Davi começou agora a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então Davi agora vai voltar para as ovelhas. Ele não voltou para o trono, voltou a fazer aquilo que ele já fazia antes. Mas Deus já tinha ungido ele? Sim, já tinha ungido. Mas ele voltou para o pasto. Quando ele volta para o pasto, agora é diferente. Davi, cheio do Espírito Santo, ele vai matar urso e vai matar leão. Vai proteger ali aquelas ovelhas. E Deus está causando o cenário. Quando Deus causou o cenário, o que está acontecendo na nação de Israel? A nação de Israel está sendo afrontada pelo gigante Golias, que clamava com grande voz dizendo: trazei um homem para que me enfrente. Se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu vencer, a nação de Israel será escrava da nação filisteu. E Saul, como rei, não teve coragem de enfrentar. Por muitos dias o gigante estava no vale gritando e afrontando Israel. Até que um dia o pai de Davi manda Davi levar alguns alimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. E Davi escuta a afronta e disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ninguém queria tirar a afronta de Israel, mas o menor, o improvável, o que não tinha nome, foi o que se dispôs. E sabe o que acontece, irmão? Quando alguém se dispõe a fazer algo que é correto, quem não fez vai achar ruim. É você começar a fazer aquilo que é correto, para alguém se levantar e dizer: você não pode fazer isso. Os irmãos de Davi dizem: o que é que tu vai fazer aqui? Na linguagem de hoje, deixa de ser intrometido. Com quem tu deixasse aquelas poucas ovelhas? Ou seja, dizendo: deixa de ser irresponsável. Tu viesse se intrometer no que não é da tua conta. Com quem tu deixasse aquelas ovelhas? Mas Davi não era tolo. Todo pastor tem um ajudante de pastor, como diz a palavra. Ele vai preparar o aprisco no deserto e vai atrás da ovelha que se perdeu. As ovelhas que ficou no deserto não ficaram só, ficaram com um auxiliar. Eu acho que foi por isso que deram esse nome, co-pastor, né? É um pastor auxiliar, né? Eu acho tão estranho esse nome, co-pastor. Seria melhor pastor auxiliar. Então o pastor auxiliar ficou lá cuidando das 99, para os lobos não comer, não pular a cerca e matar. Mas Davi foi atrás da que se perdeu. Então, irmãos, eu quero me deter aqui. Esse é um plano de fundo para os irmãos entender quem era Davi.
Então Davi era um homem de guerra, homem guerreiro, homem que o próprio Deus disse: Davi, você não pode edificar o templo, porque suas mãos são manchadas de sangue, porque Davi era guerreiro. Todas as batalhas que Davi foi, Davi sempre perguntava a Deus: perseguiremos? Podemos ir? E Deus sempre dizia: vai, porque eu serei contigo. E Davi era vitorioso. Então, irmãos, guerreiro é para guerrear. Um guerreiro disperso, um soldado sem arma. Para que serve um soldado desarmado numa guerra? Vai morrer. Então diga para seu irmão: nós estamos no campo de batalha. Não deixe em casa a sua arma. Tem irmão que deixa a Bíblia aqui, pastor, na igreja. Na consagração aqui eram umas 2 Bíblias, 3. Eu digo: meus irmãos, todos andando desarmado, é? Leve sua espada, faça assim. Faça assim. Diga: essa aqui é a minha espada. Então não deixa a tua espada em qualquer canto, não, irmão. Carrega a tua espada. Porque a espada de outro irmão não vai servir para tu. Então, Davi estava lá, era guerreiro. Aí teve um dia, eu quero entrar aqui na mensagem, que era para Davi ir para a guerra. E o que foi que aconteceu? Davi não foi. Davi ficou no seu palácio. Ou seja, Davi disse: hoje eu vou tirar umas folgas, vou deixar o exército ir. Mas, irmã Érica, Davi era o líder. E o líder é o primeiro a estar na frente. Moisés era o líder. Quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia a batalha. Porque a cobertura espiritual está sobre o líder. Então Davi disse: eu vou relaxar aqui, vou ficar aqui no palácio. Quando Davi está no palácio, de bobeira, sem ter nada para fazer, esse é o perigo, irmão. Muitas das vezes nós dizemos: hoje eu não vou para a igreja não, vou dar uma volta lá na praça. É nessa volta que Satanás vai armar o plano para te derrubar. Porque a presa, o leão, você já observou um leão? Ele é paciente demais. Ele não vai logo dando um rugido para os bichos ir embora, não. Você já viu como é? É igual um gato, é um felino. Ele fica bem abaixadinho. E a presa lá, comendo, olhando, não vê nada. E ele está se aproximando. Quando dá um vacilo, ele vai se aproximando. Se aproximando. Depois, ele dá o bote. E o bote é certeiro. O inimigo, ele não tem pressa não. Para derrubar você não, ele deixa. Tentou Jesus hoje, Jesus disse: está escrito. Tentou novamente Jesus: está escrito, está escrito. Aí o texto diz que ele deixou por um pouco de tempo. Enquanto nós estamos fortes na oração, cheio do Espírito Santo, resistindo o diabo, ele foge. Mas quando damos uma brecha, ele volta. Ele só deixa a gente por um período de tempo, porque ele anda ao nosso derredor bramando, buscando a quem possa tragar. Ele está lá, uma hora ele abre uma brecha, uma hora ele abre uma brecha, uma hora ela vai dar lugar, uma hora eu ataco. É nessa hora, irmão, que o inimigo ele vai atacar. É por isso que Paulo diz: estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí nós estamos vacilando, nós estamos abrindo brecha para Satanás entrar,
Nós estamos abrindo brecha para o inimigo entrar, para o inimigo cirandar, para o inimigo causar contenda, para o inimigo empurrar veneno, para o inimigo estar espalhando. É nós que dá brecha para ele entrar. Muitas das vezes é eu que vacilo. Davi estava lá no palácio, era para ele estar na guerra, focado na missão que Deus colocou na sua mão. Mas ele ficou lá, na sua varanda. Quando ele observa uma mulher se banhando, aí ele olhou de novo. Aí a curiosidade: quem é essa? Não é a mulher de Urias? A mulher era casada e era a mulher do soldado dele. Então manda ela vir aqui. Ele usou da autoridade que ele tinha como rei para fazer isso. Então Davi, os irmãos já sabem o que aconteceu. Davi caiu. Caiu no laço do inimigo. Mas não era o segundo coração de Deus? Irmão, não tem super crente. Não tem homem santo ao ponto que ele não caia. Paulo diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Não adianta a gente estar perseguindo, eu vou atrás de fulano, ver o que ele está fazendo. Não, irmão, olhe para dentro de você. Olhe o que você está fazendo. O texto da ceia diz: examine-se cada um a vós mesmo. Cada um de vós se examine. Então, Davi cai. E é interessante, irmão, que quando a gente cai, quando a gente peca, a gente perde logo a visão espiritual. A gente fica cego. Davi cai, a mulher engravida e agora ele quer apagar os rastros. Porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente sabe que é errada, aí quer consertar da forma errada. Então ele manda chamar Urias para vir de novo. Chama o Urias da guerra. Dizer: não, ela está grávida, eu vou mandar ele para casa para ele pensar que o filho é dele. Apagar o rastro. A Urias, como era fiel, disse: não, vou ficar aqui. Porque é inadmissível que os meus irmãos estão na guerra, guerreando pela nossa nação, e eu venha, beba com o senhor vinho aqui e vá para casa me deitar com minha mulher. Eu vou ficar aqui na porta do palácio. Urias era fiel. Davi disse: agora? Escreve uma carta para Joabe dizendo: coloca Urias na frente do campo de batalha para que ele... Quem levou a carta foi Urias. Urias foi tão fiel que nem a carta ele leu. Ou seja, a fidelidade que era para estar na vida de Davi, não teve. Estava na vida de um servo. A fidelidade que era para estar na vida do rei, não estava. Então, meus irmãos, Urias morre. Mas Deus não está dormindo. Aí Deus vai usar o profeta Natan agora. 1 Samuel capítulo 12, se não falha a memória. Aí vai lá em Davi. Aí Natan, sábio, ele não ia chegar diante do rei de todo jeito, né? Dizendo: Davi, tu pecou, olha, te arrepende. Não, que o rei poderia matar ele. Aí ele vai contar uma história, uma parábola, para chegar onde ele quer. Olha, Davi, o senhor acredita? Havia um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas. E havia também um pobre, que só tinha uma ovelhinha só.
E essa ovelhinha ele cuidava com tanto amor, deitava nos seus ombros, comia da sua comida, estava ali sempre nos seus braços. E aquele homem, Davi, ao invés de pegar de tantas ovelhas que ele tinha para sacrificar e cozinhar para aquele viajante, ele deixou de pegar da dele e pegou aquela única ovelha que aquele pobre tinha. Davi se comoveu com a história. Disse: não acredito não. Aí Natan disse: e esse homem é digno de quê, Davi? Que faz um negócio desse? Esse homem é digno de morte, porque não se compadeceu. Aí Natan já disse: quem está dizendo é o Senhor. Esse homem é você. Aí, irmão, agora a ficha cai. Davi disse: pequei contra o Senhor. Aí Natan disse: não se preocupe não, você não vai morrer. Porque, irmãos, o salário do pecado é a morte. E naquele tempo era assim: pecou, morreu. Se fosse hoje, hein? Eita, era todo mundo santo, né? Se pecou, morreu. Mas a morte é espiritual, irmãos. E também pode gerar morte física. Porque o primeiro mandamento é honrar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que honra o pai, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias de vida sobre a terra. Então, quando eu não amo meu pai e minha mãe, eu morro cedo. Meu filho não vai para essa festa. Eu vou, quem manda em mim sou eu. É mandamento, vai. Morre por quê? É o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida sobre a terra. Então Davi agora cai a ficha, ele pecou. Pequei contra o Senhor, irmãos. Essa é a maior dávida do ser humano, é reconhecer os seus próprios erros. A gente fica falando: rapaz, tu viu fulano de tal, aquele pastor caiu. Rapaz, tá aí vendo? Mas a gente não olha para dentro da gente não, e não vê quantos pecados a gente pecou durante o dia. A gente fica medindo: não, os meus pecados é menores do que os pecados de fulano. Não, pecado é pecado. Davi, ele vai dizer no Salmo 51, irmãos, que ele pecou contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Então aqui no Salmo 51 é justamente por causa disso que Davi está orando ao Senhor. E a oração é muito interessante. Nós vamos observar aqui alguns pontos importantes. Ele vai dizer, o primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, irmãos, aqui é o primeiro ponto. Eu vou falar sobre os pedidos de um pecador arrependido. Repita comigo: pedidos de um pecador arrependido. Então, o primeiro pedido de um pecador arrependido é: se compadece de mim, ó Deus. Se compadecer é se colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor da outra pessoa. Quando você vê alguém sofrendo, chorando, triste, quando você chora, também é porque você está sentindo o que a outra pessoa está sentindo. Então Davi, ele está arrependido aqui no Salmo 51. Ele está aqui quebrado. Ele está totalmente arrependido dos seus pecados. Então ele se compadece de mim, ó Deus. Está dizendo: sente, Senhor, a dor, vê a dor que eu estou sentindo, se compadece de mim. Ou seja, olha para a minha aflição. Davi, ele era segundo o coração de Deus, porque quando Davi
pecou, ele não colocou a culpa em ninguém. Porque muitas das vezes a gente coloca a desculpa em alguém. Sempre tem que ter um bode expiatório. Não, saí da igreja porque a igreja era assim, porque não gostei disso, não gostei daquilo, porque naquela igreja tem os irmãos que só falam mal dos outros. Toda igreja vai ter. Melhor a gente ser sincero. Não, eu saí porque eu quis. Ou então pecou. Irmão, se desviasse, me desviei, irmão. Todo mundo. É melhor a gente ser sincero, irmão, do que a gente estar procurando desculpa para os nossos erros. É melhor ser sincero. Então Davi diz: se compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, o primeiro ponto, Davi pede para se compadecer, para Deus se colocar no lugar dele. E foi justamente o que Jesus fez por nós. Em Isaías, capítulo de número 53, ele vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É Ele quem perdoa os nossos pecados e é Ele que sara todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, Jesus tomou sobre si aquilo que era nosso. Os pecados que era para a gente, a morte que era para a gente, Jesus tomou para Ele. Se compadeceu de nós. Se nós somos alguma coisa, não é mérito seu. Jesus tomou a sua culpa, assumiu a sua culpa. Numa linguagem bem rasteira, se fosse para você ir preso, Jesus disse: solte ele, deixe que eu vou preso no lugar dele. Que é do ser humano, irmãos, querer ser alguma coisa, querer se orgulhar de alguma coisa. Mas não, irmão, se a gente olhar para nós, Salmo diz que Ele sabe as nossas estruturas e sabe que nós somos pó. Olha o que você é, pó. Se você pegar o barro, areia e você jogar para cima, vai-se embora. É pó, é areia, é barro. Você só se tornou alma vivente porque o próprio Deus te formou do pó. Pegou você do pó e soprou nas suas narinas e disse: receba a vida. E você se tornou a ser alma vivente. Sua vida só tem sentido porque o que é de Deus está dentro de você. Aquilo que é de Deus está dentro de você. Deus soprou aquilo que estava dentro dele, dentro de você. Então você tem aquilo que é de Deus. A nossa alma é de Deus, porque a Bíblia diz que o pó torna o pó e a alma volta para Deus, porque era dele. Foi ele que soprou. Então, irmãos, essa palavra é para nós. Se a gente se examinar, se a gente deixar de olhar para A, para B, para C e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor, eu preciso melhorar, quem tem que me consertar é eu, o pastor não está errado, o presbítero não está errado, o diácono está errado, quem tem que se consertar é eu. Então, quando a gente se conserta, aquele que a si mesmo se julga, por ninguém é julgado. Então eu tenho que ver onde é que eu estou errando. Isaías disse, a profecia de Isaías era: ai de fulano, ai da cidade, não sei o que. E Davi era só ai para os outros. Isaías era ai para os outros. No capítulo 6, no ano que morreu Reuzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua glória enchia, né, toda a casa. E eu vi o Senhor assentado, e ele viu os serafins que voavam ao redor do trono. E ele vai dizer: ele tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele vê aquilo, ele disse: estou perecido,
eu estou acabado. Eu vi o Senhor. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que a gente não presta para nada. Quando você vê alguém falando muito de si mesmo, ele está distante de Deus. Agora, quando você vê dizendo: Senhor, me ajude, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não posso, mas se o Senhor me der, se o Senhor me colocar na minha mão, se o Senhor me ajudar, eu estou aqui. Então, irmãos, aí essa pessoa está cheia de Deus. Quando ele viu a glória, ele disse: eu estou acabado, eu vi o Senhor. Aí um anjo voou do trono de Deus trazendo uma brasa, tocou na boca de Isaías e disse que o pecado dele foi purificado. Ele vai especificar o seu pecado: porque eu sou um homem. Agora não era nação, agora o ai era para mim. Ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios também. E agora, o anjo diz: não se preocupa, que eu estou trazendo uma brasa de fogo, e essa brasa vai tocar na tua boca e vai purificar o teu pecado. Aonde estava o pecado de Isaías? Na boca, na língua, lábios impuros. Mas já era profeta, já profetizava. Isso quer dizer, irmãos, não adianta a posição que a gente exerce, sempre vai ter algo para ser consertado. Jesus está voltando, não se engane. Jesus está voltando, e quando a Bíblia diz: põe a tua casa em ordem, não é a nossa casa, não. Não é a casa de Ezequias que, olha, coloca a tua casa em ordem. Ele: não, vou me ajeitar aqui que eu estou em pecado. Não, irmão. Quando ele disse: coloca a tua casa em ordem, é porque ele não tinha descendente para ficar como rei. Era dizendo: olha, procura alguém que vai ficar no teu lugar. Coloca alguém no teu lugar, porque tu vai morrer. Aí ele vai orar. Aí a oração tem o poder de mudar o quadro. Você não entendeu? A oração tem o poder de mudar o quadro, de mudar a sentença. A sentença era para a morte, mas quando ele vira o rosto para a parede, diz: Senhor, lembra de que eu fui fiel, andei na tua presença e fiz aquilo que era correto aos teus olhos. Então, antes de Isaías sair do palácio, Deus diz: volta. Tem que ser crente, né, irmão? Vou dizer: rapaz, diga ao pastor que vai dar certo, que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. Aí, antes de eu sair da igreja, Deus diz: não, agora volta, diga que vai dar certo. O Senhor mandou dizer que ia morrer, agora está dizendo que não vai morrer mais. Mas se Deus está mandando, irmão, quem tem que falar? A gente tem que fazer aquilo que Deus manda. Então Deus ouviu instantaneamente a oração do rei. Na mesma hora, oração eficaz. Então, irmão, primeiro pedido aqui, a oração, eu creio nessas orações, irmão. Agora a oração para dizer: irmão, fulano, Jesus, pega fulano, quebra ela, mata ela. Essas orações Deus não recebe não, viu? Essa oração não chega nem perto do teto de Jesus. Recebe não. Jesus não vai receber a oração contrária não. Essas orações é pior do que a feitiçaria. A Bíblia diz que não saia nenhuma palavra torpe, só a que for para edificação. Então Davi, ele vai pedir para Deus: se compadece, é o primeiro ponto. Segundo pedido: apaga as minhas transgressões. Por que Davi pediu para ele apagar? Para Deus apagar? Porque a gente não pode apagar.
A gente não tem o poder de apagar o nosso pecado, não. Só quem pode perdoar pecado é... Bora, igreja. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aquele paralítico trazido por 4 homens, abriram o telhado, colocaram lá onde Jesus estava no meio. Quando o paralítico desceu, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando os fariseus ouvem isso, diz: está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus é Deus. Aí Jesus disse: eu vim para isso mesmo. Aí Jesus, para provar que Ele é Deus e tem poder para perdoar pecado, disse: qual é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou os pecados estão perdoados? É claro que se eles forem inteligentes, eles vão dizer: é mais fácil dizer, levanta e anda. Porque ninguém poderia dizer, os teus pecados estão perdoados, que era uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecado é Deus. E ninguém poderia naquela época, em nenhuma época, se comparar a Deus. Então é mais fácil, qualquer um poderia dizer, levanta e anda. Poderia não levantar, mas ele disse. Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado e também para curar, levanta da tua cama e anda. E naquele mesmo instante aquele paralítico se levantou. Ele tem poder para perdoar, para curar, para libertar, para fazer o que for, irmãos. O maior milagre é o perdão dos nossos pecados. Esse é o maior milagre. Porque Jesus quis logo perdoar aquele homem. Porque se aquele homem fosse sair dali sem o perdão dos seus pecados, curado, ele ia viver uma vida do mesmo jeito que ele estava. E ninguém sabe o que foi que lhe causou aquela paralisia. Porque a gente pode orar por alguém, se tiver endemoniada, Jesus liberta, mas ela não quer nada com Jesus, vai-se embora, saiu da igreja, de novo endemoniada, porque não aceitou Jesus. Enquanto não recebeu o perdão dos pecados, não tem cura. Então Jesus está dizendo: eu vou fazer por ele o que ninguém pode fazer. Porque a medicina pode levantar esse homem da cama, mas perdoar os pecados dele, ninguém pode, só Deus. Só Deus pode perdoar pecado. Lá em Atos 4, se não me falha a memória, Atos 4 vai dizer que não há nome algum diante dos homens para que a gente seja salvo. Só o nome de Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outro, irmãos. Não há outro a quem a gente vá confessar os nossos pecados que Ele perdoe. Não existe purgatório. Não existe missa. Não existe oração para os mortos. Nós temos que confessar os nossos pecados em vida. É agora. A oportunidade se chama hoje. Jesus está chamando a gente para o arrependimento. Então o pedido de Davi era esse: compadece de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, porque eu não posso apagar. Eu não posso apagar o meu pecado. Eu me arrependo, mas só quem pode apagar é Deus. Apaga, Senhor. Ou seja, Davi está dizendo, ele está tão envergonhado, para os irmãos entenderem, é como se eu estou aqui escrevendo algo, um desenho, e esse desenho é para Deus. Aí esse desenho ficou feio. Aí eu vou estar com uma vergonha tão grande que eu nem quero nem mostrar para Deus. Eu vou apagar e pedir para Deus escrever uma nova página. Porque a página que Ele me deu eu estraguei. Me dá uma página nova, Senhor.
Ou seja, apaga os meus pecados e me dá uma folha limpa, me dá uma oportunidade outra vez. Era isso que Davi estava dizendo: Senhor, eu sei que eu estou errado, mas me dá outra oportunidade. Apaga isso. Esse é o arrependimento verdadeiro. Ele sentiu um nojo do seu pecado. Eu não quero mais isso. Apaga, Deus. Porque os pecados de Davi estavam todo o tempo acusando ele. Os ossos dele, ele disse que estava se quebrando. Ele não dormia. Era muita angústia. Por causa do pecado. O pecado causa isso. Causa morte. Aí Davi pede para Deus: apaga. É o segundo ponto. É o segundo pedido. O terceiro: lava-me completamente. Ele não pediu só para lavar as mãos. Ele não pediu só para lavar os pés. Senhor, lava-me completamente. Se a tua mão te faz pecar, Jesus corta. Mas Davi disse: eu quero que o Senhor me lave por completo. Mente, alma, coração, meu corpo. Lava-me completamente, Senhor. Porque eu estou sujo. Eu estou me sentindo imundo. Aí Deus se agrada. O pecado causa isso, irmão. A gente fica envergonhado diante de Deus. Até para orar, a gente é envergonhado. Vergonhado. Davi, ele precisava perdoar ele mesmo. Ele não estava conseguindo se perdoar. Como é que eu fiz isso? Apaga, Deus, isso. Se compadece de mim. Lava-me completamente da minha iniquidade. Aí ele vai dizer, quarto pedido: purifica-me com isopo. Versículo 7. Purifica-me com isopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O isopo, irmão, era uma planta que nascia ali por perto Israel, perto das muralhas ali. E foi essa planta também que lá no Egito o povo de Deus molhou essa planta lá no sangue e passou nos umbrais da porta, para que quando aquele sinal, aquele anjo que iria passar matando os primogênitos, quando ele visse aquele sangue, ele passava por cima e não matava quem tinha a marca do sangue. Era isso que Davi estava pedindo. Me lava com teu sangue, Senhor. Purifica-me, Senhor, com teu sangue. Porque se for por mim mesmo, eu estou perdido, eu vou morrer, a condenação é certa. Mas quando o diabo vir para me acusar, eu já tenho a marca do sangue de Cristo na minha vida, que me purifica de todo mal. Passa esse sangue, Senhor, em mim. Me lava com isopo e ficarei mais branco do que a neve. Quinto pedido: me faz ouvir júbilo e alegria, e se alegrarão os ossos que tu quebraste. Versículo número 8. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste passem a se regozijar, ou seja, a sentir alegria. Ou seja, o pecado para Davi oprimia ele, amassava ele, ao ponto dele ficar todo quebrado, moído. E ele pede para Deus, para ele sentir de novo a alegria, para que se alegrasse os ossos que o próprio Deus quebrou. Aí o sexto ponto:
cria em mim um coração puro. Porque o coração já não estava mais puro, caiu na cilada do mal. O coração se inclinou para aquilo que era mal. Aí Davi disse: eu não quero isso no meu coração não, Senhor. Arranca, purifica o meu coração. Purifica, Senhor, o meu coração. Esse é o sexto. O coração de Davi era limpo, era puro. Mas o pecado produz impureza no nosso coração. O pecado, irmãos, produz impureza. Impureza é o oposto de pureza. O que é pureza? Aquilo que é puro. Aquilo que não tem mistura é puro. Aquilo que não é adulterado é puro. Aquilo que é santo. Nós temos que ser assim, irmãos. Santo, separado, puro. Essa palavra é para nós. Porque Deus ainda quer uma igreja santa, um povo santo, homens de Deus santo, jovens santo, que ande em santidade, que tem um namoro santo, que tem um casamento santo, que tem uma vida santa. O salmista diz: quem entrará, Senhor, no teu santo monte? Aquele que é puro de coração e que tem as mãos limpas. Eita, irmão, não entra lá coração impuro. O coração tem que ser puro. É por isso que Davi sabia: não vou subir não. Lava, Senhor. Me purifica, Senhor. Purifica o meu coração, Senhor. Porque eu não quero ir para o inferno não, Senhor. Sétimo pedido: não me lance fora da tua. Não me lance fora, Senhor, da tua presença. Porque quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que daquele momento a presença de Deus se apoderou de Davi. Senhor, não me lance fora dessa presença não. Versículo, o ponto 8: torna a dar-me a alegria da salvação. Pronto, Davi não tinha alegria, tinha perdido até a certeza da salvação. Perdeu a alegria, não tinha mais a alegria de um salvo. Torna da alegria da salvação. E essa alegria, irmão, tem que estar em você. Você é um salvo. A gente tem que andar como salvo, tem que falar como salvo, se comportar como salvo. Então Davi pede para Deus: torna a dar-me a alegria da salvação. E eu concluo dizendo: todos esses pedidos é baseado na teologia bíblica, irmão. Tudo aqui é baseado na teologia bíblica. Porque só Jesus pode restaurar o mais vil pecador. E ele venha se arrepender. Os resultados de um pecador perdoado, o versículo de número 13. É o resultado agora geral para a gente finalizar. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Esses são os resultados. Era Davi dizendo: agora, depois de limpo, depois de purificado, depois que o Senhor restaurou a alegria da salvação, depois que eu estou bem com o céu, agora eu estou apto para pregar, e os pecadores vão se arrepender e se converterão ao Senhor. Era Davi dizendo: agora eu tenho experiência, não adultere, não peque. Eu adulterei, eu errei, mas não erre você. Aprenda com os erros dos outros para não aprender com os seus. Então eu finalizo dizendo: a solução para você:
Se arrependa-se hoje. Eu preciso me arrepender hoje, porque há um céu esperando por você. Não perca a sua salvação por nada. Eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas glorificam o nome do Senhor.